Lição 5, 24 a 30 de janeiro, brilhando como estrelas na noite. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Sábado 24 de janeiro. Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando: pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Séculos depois, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também disse: vocês são a luz do mundo. Mas como ser essa luz? Somente por meio de uma conexão profunda com Jesus, a luz que ilumina toda a humanidade. Paulo explicou que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos os que se rendem a Jesus. No entanto, muitas vezes esperamos que Deus faça tudo ou então deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes em nossos dias. Domingo 25 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como o exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho e os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Depois de destacar a cruz como caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Ouça Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pergunta 1. O que Paulo quis dizer com esta frase, desenvolvam a sua salvação? Como você descreveria a relação entre fé e obras? Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs em Romanos e em outras cartas. Sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. Ouça Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pergunta 2. O que Paulo ensina sobre a salvação? A salvação, sem dúvida,
É obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. É dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nosso interior com temor e tremor. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre nossos esforços, muitas vezes imperfeitos para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus e à consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Você já percebeu Cristo agindo em sua vida? Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa resiste ao que Deus realiza em nós? O que fazer para vencer essa tendência? Segunda, 26 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Luz em um mundo escuro. Paulo exortou os fiéis: façam tudo sem murmurações nem discussões. Os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar como estrelas no mundo. Em uma noite sem luar, longe das luzes das cidades, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. É o contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e a daqueles que vivem segundo os padrões deste mundo. Por isso, é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, pressões e práticas mundanas apaguem ou ofusquem nosso testemunho. Ouça Filipenses 2, 15 e 16. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pergunta 3. Como Paulo descreveu o que nós, como filhos de Deus, devemos ser e fazer? Irrepreensíveis significa sem culpa ou falta. Esse termo é usado para descrever o caráter de Jó. A palavra grega traduzida como puros significa literalmente não misturado, não contaminado. Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a ser inocentes como as pombas. De forma semelhante, Paulo nos aconselha a ser puros em relação ao que é mal. Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros, edificantes e inspiradores. Em tempos como estes, a prática de Davi continua sendo um excelente guia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo e nos apegando firmemente à palavra da vida. Nossas escolhas
determinarão se vivemos com o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Há áreas de sua vida que os padrões mundanos têm influenciado? Como você pode ser transformado e purificado? Terça, 27 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Sacrifício vivo. Ouça Filipenses 2, 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. 2 a Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 aos Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Pergunta 4. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Agora, ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar a atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com perfume muito valioso, de nardo puro. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava um sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, Paulo via o ato de entregar sua vida como complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que, por meio da fé, haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, abriam seus lares para o estudo das Escrituras e sabiam defender sua fé com base nas Escrituras. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? O que sua resposta revela sobre você? Quarta, 28 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões,
para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Caráter provado. O papel de Timóteo como remetente associado da epístola foi destacado em Filipenses 1:1. Paulo enfatizou o valor de Timóteo como um de seus colaboradores. Ele o descreve como evangelista, enviado por ele a Macedônia e, em diversas ocasiões, a Corinto. Antes disso, Timóteo já havia trabalhado com Paulo e Silas em Tessalônica e, mais tarde, em Éfeso. Paulo descreve Timóteo como alguém que tinha esse mesmo sentimento. A expressão grega que significa literalmente igual em alma indica que Timóteo compartilhava muitas semelhanças com Paulo, incluindo seu compromisso com Cristo, sua dedicação incansável em disseminar o Evangelho e seu cuidado especial pelos filipenses. Ouça Filipenses 2, 19 a 23. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. 1 aos Coríntios 4, 17. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 2 a Timóteo 1, 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Pergunta 5. Por que Paulo falou de maneira tão positiva e com tanta ênfase sobre Timóteo nesse texto? O que mais o apóstolo disse sobre ele? Outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é seu caráter provado. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações e cujo caráter e serviço se mostraram autênticos. Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois havia testemunhado essa qualidade em muitas ocasiões, enquanto trabalhavam juntos na disseminação do Evangelho. Os desafios da vida testam nossa essência e revelam quem somos. Ellen White escreveu, abre aspas, a vida é disciplinante. Haverá provocações para provar o temperamento e é enfrentando essas provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos a insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Fecha aspas. Ela ainda acrescenta que, abre aspas, todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes e contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Fecha aspas. Você tem suportado com paciência as provocações, as dificuldades e os contratempos da vida? Por meio dessas experiências, você tem se tornado mais disciplinado? Quinta, 29 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Epafrodito, exemplo dos que merecem honra.
Ouça Filipenses 2, 25 a 30. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Pergunta 6. Como Paulo descreve Epafrodito? Quais atitudes e ações específicas desse colaborador cristão revelam seu caráter? Epafrodito é mencionado apenas na carta aos Filipenses, mas as poucas referências a ele revelam muito sobre sua pessoa. Seu nome, associado à deusa Afrodite, sugere que ele veio de um contexto pagão. Paulo o descreveu como cooperador, indicando sua participação ativa no ministério, possivelmente trabalhando ao lado de Paulo em Filipos. A expressão companheiro de lutas sugere que Epafrodito enfrentou conflitos ao pregar o Evangelho, chegando a arriscar sua vida. Designado como mensageiro pela igreja de Filipos, Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas. Ele também foi o responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo. Essas doações eram essenciais, já que os prisioneiros romanos dependiam de ajuda externa para obter itens como comida, roupas e camas. No final de sua segunda prisão em Roma, Paulo pediu a Timóteo: faça o possível para vir antes do inverno, traga a capa que deixei em Troade, indicando que precisava do casaco para suportar o frio em sua cela de pedra. Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola a Filipos. Talvez, devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviá-lo de volta antes do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda alegria. Paulo desejava tranquilizá-lo sobre sua situação na prisão e enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social ou riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. O termo grego traduzido como honrar aparece poucas vezes no Novo Testamento, como na referência ao servo que o centurião muito estimava, ao convidado importante de um banquete e a Jesus como a preciosa pedra angular. Para Epafrodito ser incluído nesse grupo, ele deve ter sido, de fato, um exemplo notável de fidelidade. Sexta, 30 de janeiro. Verso para memorizar. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Filipenses 2, 14 e 15. Estudo adicional. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, mais perto de Cristo estará aquele que, na terra, mais profundamente viveu seu abnegado amor. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou: para mim, o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos seres humanos e o morrer é lucro. Lucro para Cristo,
a própria morte mostraria o poder de sua graça e atrairia as pessoas para ele. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, lemos, abre aspas, não está longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será imposta. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisão e morte. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Pense naqueles que cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos. Quais atitudes ou comportamentos isso inclui? Essa advertência pode se aplicar tanto a indivíduos quanto à igreja como um todo? Ouça 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. De que maneira podemos honrar a Deus? Isso é o mesmo que dar glória a Ele? Como entender o conceito de desenvolver a própria salvação sem cair no legalismo?